Oi, gente, bom dia. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha faculdade, que é a IE. Eu fiz com a Daqui pra Fora e eu entrei na faculdade em setembro. E acho que é isso. É um pouquinho sobre mim. Meu nome é Vivian Leite. Eu estudo na IE, especificamente no campus de Segóvia. Tem dois campos, o de Madrid e o de Segóvia. E eu faço administração, BBA, e design de moda. E eu tô no meu segundo semestre, meu primeiro ano. E aqui eu tenho alguns projetos e desenhos e coisas que eu fiz. Alguns do último semestre, alguns desse semestre. Sobre a universidade. É, é uma carga horária um pouquinho diferente. Porque na IE tem como você fazer ou dois cursos. Que geralmente é administração, BBA, administração de negócios. E algum outro. Ou só fazer um. Se você faz só um, é uma carga horária mais tranquila. Eu tenho vários amigos que fazem só um. É só um curso, no caso. E eles têm em torno, acho que, 5 a 6 matérias por semestre. E eu tenho em torno de 8 a 9 matérias por semestre, porque eu faço as duas. Então é um pouquinho mais pesada se você faz os dois. Cada matéria vale em torno de 3 a 6 créditos. Você precisa de 200 créditos para se formar, são pontos. E se você passa na matéria, você ganha o número de créditos. É meio complexo. Se você falha o curso ou por falta ou por nota, a média nunca é acima de 50%. Então é bem tranquilo sobre isso. Você pode refazer ele 3 vezes durante o período do verão. Então, sempre primeira semana de junho, as aulas acabam em maio. Aí, durante a primeira semana de junho, a gente pode refazer a matéria. Você pode fazer, e no máximo que você pode refazer por ano é 18 créditos. Por ano, não por semestre. É, ou seja, ou 3 matérias de 6 créditos, ou 6 matérias de 3. Mas acima disso pode levar expulsão, que é um negócio meio assustador, mas eu nunca vi acontecer com ninguém. Outra coisa da faculdade é que tem 80% de presença mandatória, que muita gente acha muito alto. Eu acho razoável. Abaixo disso, você imediatamente falha o curso, tem que refazer. O curso, a matéria, tem que refazer. É, isso eu já vi acontecer com algumas pessoas. Mas. E um ponto negativo é que na IE, coisas como emergência familiar ou ir voltar pra casa não contam como, tipo, desculpa. Você ainda leva a falta. Mas em casos médicos, se fizer ir no médico, hospital, essas coisas, eles abatem a falta pra você. E os professores, pelo menos todos que eu tive, eu achei eles muito organizados e muito dispostos a responder perguntas. São professores que eu sinto, pelo menos, que gostam muito de ser professores. Eles têm um syllabus, um plano de ação, um plano de estudos, muito claro que eles liberam no começo do ano. Estão sempre dispostos a ficar depois da aula para responder pergunta. No geral, adoro os professores. Sobre os cursos mesmo, eles são, em geral, mais focados no lado de business ou lado de administração de negócios. Então, tem vários cursos aqui, eu coloquei alguns: design, relações internacionais, direito internacional e moda. Mas tem muito mais, tem humanidades, tem economia, matemática, ciências ambientais, tem muitos cursos. Mídia digital, tem várias coisas que dá pra você fazer. Mas, no geral, todos eles têm uma pegada um pouquinho mais pra indústria, um pouquinho mais pro lado de administração da área, que é um negócio que eu gosto bastante. E todos os cursos, não todos, mas se eu não me engano, a maior parte deles, você pode fazer um dual, ou seja, você faz o curso e BBA, Administração de Negócios, que é o que eu faço. Eu faço moda e administração de negócios. Também tem uma plataforma da universidade que você consegue achar estágio e emprego em vários lugares diferentes, dá pra você escolher onde, qual período e qual área você quer fazer. E dá pra você fazer a aplicação para emprego. Já na plataforma é muito útil. E a faculdade encoraja muito fazer estágio ou ter algum emprego durante o seu segundo ano. Ainda tô no primeiro, então não cheguei nessa parte. É, tem sobre a comunidade, é muito internacional, tem gente de todos os países. É, Se eu não me engano, eles tiveram, no semestre que eu entrei, tiveram acho que alguma coisa tipo 90 países diferentes participando. É bastante gente de vários países diferentes. Tem vários passeios culturais e educacionais. Então, por exemplo, acho que um mês atrás, eu e minha turma, a gente foi ver o show de moda de uma professora nossa.
Ou semestre passado a gente foi no Museu de Moda. A gente vai para museu com muita frequência. Eu sei que no curso de humanidades, que é um curso inteiro, não é só uma matéria, eles foram fazer um estudo arqueológico, alguma coisa assim. É bem legal os passeios que eles têm. Em Segóvia, é uma comunidade menor, porque tem acho que 50 mil pessoas. E todo mundo mora muito próximo um do outro. É uma comunidade bem próxima, assim. Mas em Madrid é um pouquinho mais dispersa, porque tem vários bairros que você pode morar. E não tem tanto dessa cultura, próxima que Segovia tem. Tem muitos eventos organizados pelos estudantes. A maior parte deles são focados em clubes. E tem todo tipo de clube. Tem clube de esqui, tem clube de escrita, tem clube de filme, tem clube de. Nossa, eu tô esquecendo todos. Sim, clube de nado, se eu não me engano. Tem qualquer tipo de clube que você consegue. Tem clube de xadrez, clube de linguagens, clube brasileiro. Tem todo tipo que você consegue imaginar. Tem clube de moda. E eles fazem várias atividades que não necessariamente você precisa estar no clube pra participar. Você pode só ir. E gosto bastante dessa parte. E também várias festas organizadas, eventos miscelâneos no geral. Tipo, no começo desse mês, ou no começo do mês passado, duas meninas da minha sala de moda fizeram um evento pra gente ir num bar assistir o show da Chanel. Tipo, achei muito legal isso. Mas tem bastante iniciativa pela parte dos alunos. Os campos. Em Segóvia tem dois campos, em Madrid tem um. Em Segóvia tem o campus criativo e o campus principal. O campus criativo é onde você tem matérias tipo mídia social, arquitetura, design e design de moda. E o campus principal é onde você tem basicamente todas as outras. O campus criativo tem, tipo, eu não sei como explicar a variedade de ferramentas que tem no campus criativo. Tem coisa pra trabalhar com madeira, com metal, impressora 3D gigante, laboratório de biomateriais, laboratório de costura, laboratório têxtil, tem muita coisa. É, e os dois campos são muito lindos. Eu, particularmente, gosto muito do campus principal, porque ele parece Hogwarts. Todo mundo fala que ele parece Hogwarts. Os dois eram prédios muito antigos. O campus principal foi uma prisão, um monastério e um orfanato, em momentos diferentes. E até hoje eles estão fazendo escavação lá, que eu acho muito legal. E eles mantiveram bastante da arquitetura antiga e ainda modernizam bastante. E o campus principal era um palácio. O campus criativo acho que é do século XI, então mil e pouco. E o campus principal era um palácio de alguns. O nome do lugar é Palácio de Conde de Mansilla, então, tipo assim. Mas eu acho que ele é de 1200, alguma coisa assim. Foi reformado e tudo, mas, tipo, tem bastante do original ainda. A cidade, de novo, é bem pequena, tem 52 mil habitantes. Você faz tudo caminhando, nada é mais de 25 minutos de distância. Tipo assim, eu sou considerando que eu moro longe da universidade e eu moro a 15 minutos caminhando. Então, assim, é tudo muito perto. Tem muita coisa pra ver. Tem o Alcazar, que é esse daqui. É o palácio grande que tem, que também é muito velho. É uma cidade muito velha. E tem o Aqueduto Romano, que acho que vai ter uma foto mais pra frente. Também muito lindo, tem uma catedral. A cidade é maravilhosa, assim, eu adoro Segovia. Eu acho que o máximo que eu já caminhei pra chegar em algum lugar em Segovia foi. Ai, meu Deus. Foi 40 minutos quando eu queria ir no Carrefour, porque o Carrefour fica meio longe, assim, do centro. Pra morar. Fica a 25 minutos de trem ou 1h20 de ônibus de Madrid. E a gente vai pra Madrid com muita frequência, assim. Eu acho que eu vou pra Madrid uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, assim. A gente vai com muita frequência. Ou pra ir pra festa, ou pra ir pra evento da faculdade, ou pra ir comprar coisas, no geral. E em Segovia tem. Em Segovia e em Madrid tem dois principais jeitos que você mora aqui. Ou em residências, que a gente chama de dorms ou dormitórios. E tem. Dentro das residências tem dois tipos. Tem a dentro do campus, que aí é um quarto, que você pode ter um quarto sozinho e um quarto com outra pessoa. E é tranquilo, é dentro do campus, desse campus aqui o de baixo. Eu diria que o único ponto negativo dele é que ele fica meio longe do resto da cidade. Eu tenho vários amigos que moram no campus principal e eles dizem que é a, tipo, maior chatice do mundo ter que andar 20 minutos pra ir no mercado, sabe? Porque tem uma descida grande entre o resto, entre o campus principal e o resto. Mas tem outras residências que não são da faculdade, mas que tem muitos alunos da IE.
e elas ficam, tipo, espalhadas pela cidade inteira. Então você meio que escolhe qual área você quer. Ou você pode morar em seu próprio apartamento, que é o que eu faço. Eu moro com dois colegas de apartamento. Mas eu queria muito ter esse negócio de ter minha própria casa, minha própria cozinha, não ter horário pra nada, basicamente. Mas é isso. O campus de Madrid é um campus maior. Ele fica a 10 minutos da estação de trem intermunicipal. Ou seja, se você quer ir de Segóvia de trem para Madrid, você já sai, tipo, 10 minutos do campus de Madrid. E também pra você viajar também é muito mais fácil. Tem a própria academia completa, tem um. Ai, esqueci o nome. O negócio de basquete. Gigante, assim. Tem uma piscina, eu acho que é ou olímpica ou semi-olímpica. Eu sei que é uma piscina gigante no subsolo. É, no geral, um campus muito legal. E é esse daqui, que tá nessa foto. Fica numa área chamada Quatro Torres. São cinco torres, na verdade. Eu acho o nome meio engraçado, mas é chamado Quatro Torres. E ele tem um shopping embaixo, que eu acho super divertido. Mas é o segundo campus universitário mais alto do mundo. Que eu acho super divertido, tipo assim, em termos de altitude. É, a Madrid é a capital da Espanha, então é uma cidade linda, super histórica. Tem vários lugares diferentes pra você morar, tipo, tem lugar pra todo mundo, sabe? E tem mais ou menos 3,5 milhões de habitantes. Em Madrid eu sei que também tem residências, mas eu pessoalmente não estou em Madrid pra eu conhecer muito sobre. Mas eu sei que tem mais gente em Madrid que mora no próprio apartamento. Até porque, em grande parte dos cursos, tipo o meu curso, eu tenho que fazer 2 anos em Segóvia, e aí os outros 3 anos, que meu curso é um curso de 5 anos. Se é só um curso, são quatro, como eu faço dois, é cinco. Eu passo 2 anos em Segóvia e aí 3 anos em Madrid. Então, quando eu chegar lá, eu vou ter um pouquinho mais de informação. Mas eu sei que muita mais gente mora em apartamento em Madrid. Por que a IE? Por que eu escolhi a IE? Eu queria fazer mais de uma formação. Eu gosto muito de moda, tenho paixão por moda. Mas eu queria também ter um pouquinho mais de segurança no mercado, porque moda sendo uma arte, nem sempre é fácil achar espaço no mercado pra isso. Então eu queria também ter a segurança de poder fazer business, administração. Eu gostei bastante disso, porque foi a única universidade que eu vi que tinha a disponibilidade de fazer os dois ao mesmo tempo. Também eu amo o campus, de novo, parece Hogwarts. É um campus super bem reformado, tem toda a melhor tecnologia. Lindo o campus. Os dois, o de Madrid e o de Segovia, que eu já visitei o de Madrid. E o estilo de vida. Adoro morar em cidade pequena, eu adoro Segovia. Tudo tá a 25 minutos de distância no máximo. Todo mundo mora muito próximo. Adoro morar aqui. Minha vida universitária. Falar um pouquinho sobre minha adaptação aqui. Então, independência é um negócio que se constrói aos poucos. Eu nunca tinha morado sozinha, então foi um pouquinho diferente, demorou um pouquinho pra eu me adaptar a ter que ter minha própria rotina de quando que eu preciso acordar, quando que eu preciso dormir, quando que eu limpo a casa, quando que eu faço comida. Porque quando você tá em casa, seus pais meio que te dão uma lembrada, assim, tem que dormir, hora de acordar, sabe? E quando você tá aqui, você tá completamente sozinho, você tem que descobrir essas coisas por si mesmo. Então, é muito legal criar essa independência. O que eu recomendaria é analisar um pouquinho da sua rotina e como você faz em casa e ir adaptando ela pra morar sozinho. Aqui é bem mais frio que o Brasil, muito mais frio que o Brasil. No inverno, neva bastante. Não bastante, mas é uma quantidade bem razoável. E chegou a fazer, se eu não me engano, -8 graus, -5, -8, por essa faixa. Então foi com certeza algo que eu tive que me adaptar, porque eu já tinha viajado pra lugares frios, mas ter que conviver com isso todo dia foi diferente. É, também a cultura aqui é bem diferente. Os espanhóis são muito diretos. E sim, você interage bastante com as pessoas da sua universidade, você meio que escolhe os amigos que você tem e a cultura com quem você interage, com qual você interage mais, mas também tem que interagir muito com os espanhóis. E eles são bem diretos. Eu não diria que eles são rudes, mas eles são bem diretos com você. E às vezes são choque cultural, assim. Mas os clubes daqui são um ótimo jeito de se integrar, de fazer amigos. Eu fiz muitos amigos no meu curso de moda. Os meus melhores amigos aqui são de moda. Mas dá pra fazer a integração bem. E a adaptação dá pra fazer bem. A minha rotina. Durante a semana eu foco um pouquinho mais Não um pouquinho, né? Eu foco mais nos estudos. Até porque eu tenho principalmente aulas de manhã. Eu sei que tem gente que tem aula à tarde.
Eu tenho um amigo que faz design, ele só tem aula à tarde, então ele com frequência sai durante a semana. Eu não tenho habilidade pra isso, eu preciso dormir umas 8 horas pra eu sobreviver. Então, eu não costumo sair durante a semana, fico mais em casa e estudo, ou eu fico no campus estudando. E durante o fim de semana, eu saio e estudo. Eu equilibro, balanceio, equilíbrio, não sei. Gente, eu falo muito inglês aqui, eu tô perdendo o português. É, mas eu divido entre sair e estudar. A cidade tem muitos bares, muitas baladinhas, muitos restaurantes, muitas festas pra ir. Então, tem uma vida noturna super tranquila para, especialmente para estudante. Tem muitas noites brasileiras, tem muitas festas temáticas. Eu não sou muito de sair. Eu prefiro ficar na casa, ou na minha casa, ou na casa de algum amigo meu conversando. Mas eu sei que isso é algo que pessoas gostam, que em geral as pessoas gostam muito. Então, tem muitas festas brasileiras, tem muitas noites do Brasil em vários bares aqui, então é bem tranquilo. Sobre relacionamentos, esse é um negócio que eu fiquei muito nervosa sobre sair do Brasil, porque eu valorizo muito as minhas amizades, os meus relacionamentos. Mas com certeza dá pra fazer funcionar. Eu converso ainda muito com os meus amigos próximos do ensino médio. Dá pra manter contato 100%. Inclusive, se alguém quiser perguntar sobre, que foi uma pergunta que eu tinha na época, eu namoro à distância, então um fato divertido, se alguém quiser conversar comigo sobre. Mas também vai fazer amizades muito boas aqui. Tem gente de todo tipo de cultura. Tem assim, você pensa, ai, ninguém gosta dessa uma coisa que eu gosto. Vai ter alguém que gosta. Você vai achar exatamente alguém do seu nicho, do seu estilo. Não tem como, sabe? Tem gente de todo tipo de lugar. E os amigos vão ser sua base aqui. Você tá longe de família, está longe das coisas que você conhece, então os amigos vão ajudar bastante nessa adaptação, nesse processo. É, Tem algumas fotos aqui meus com os meus amigos. Não vou falar o nome, tipo, o nome e o lugar de todo mundo que tem aqui, mas confia que tem gente do Brasil, dos Estados Unidos, Marrocos, Vietnã, Japão, China, Itália. Tem gente de todos os lugares. Você faz amigos de muitos cantos diferentes. Queria compartilhar uma história que me marcou. Assim que eu me mudei pra cá, é, eu queria muito ir pra Madrid. E na época eu não tinha feito amigos muito próximos ainda, e os amigos que eu tinha feito não queriam ir comigo. Então eu falei assim: sou independente, vou ir pra Madrid sozinha. Mas o negócio que eu não tinha aprendido ainda é que aqui na Espanha, isso é uma outra coisa sobre cultura, tudo fecha o tempo todo. Tem alguns comércios aqui que ficam abertos só das 10 às 1. Só. Tudo fecha no domingo. As coisas, no geral, ficam abertas das 9 às 2 e aí fecham até às 5 pra siesta, que é tipo, todo mundo almoça e vai dormir. Até às 5 e aí das 5 às 8 ficam abertos, depois fecham. E eu não estava esperando isso. Eu fui pra Madrid, me diverti muito ainda em Madrid, mas aí fui voltar pra casa de ônibus. Pego o ônibus pra Madrid direto, foi geralmente tranquilo. Só que esse dia eu já tava cansada, era tipo 10 da noite. Sentei no ônibus e dormi. Eu acordei com o motorista falando que a gente estava na estação de Segóvia. Aí eu falei assim, beleza, vou sair do ônibus. Só que era a estação de Segóvia na cidade de San Rafael, que eu moro aqui. San Rafael é ali embaixo. É 8 horas caminhando. E era 10 da noite e eu estava com 3% de bateria no celular. Então eu falei assim, tem que dar um jeito de sair dessa. Não vem ninguém me resgatar, eu tenho que dar um jeito, tem que me virar. Então, tinha duas pessoas na estação, era uma estação minúscula de ônibus. Eu cheguei pra elas, duas mulheres espanholas, e falei assim: eu preciso de um carregador, eu preciso comprar passagem, mas a máquina da passagem não aceita cartão, não aceita aproximação. Vocês podem me ajudar? Elas me ajudaram, elas compraram a passagem pra mim, me deram um carregador pro meu celular. E aí eu fiquei esperando até o ônibus chegar. Entrei no ônibus, a bateria do meu celular acabou. E aí começou a tocar Knocking on Heaven's Door, do Bob Dylan. E foi um momento muito cinemático, assim, na minha vida. E eu fiquei. Foi um momento que importou muito pra mim, que foi uma situação que eu fiquei um pouquinho desesperada, porque eu tava no meio do nada, num país novo. E eu pensei assim, tem que fazer dar certo. E eu fiz dar certo. E me ajudou muito a ter confiança na minha independência, sabe? Que se eu conseguir chegar em casa depois desse perrengue, eu consigo fazer quase tudo. Como a daqui pra fora me ajudou? Em muitas coisas. A daqui pra fora foi assim. Eu adoro a daqui pra fora. Me ajudou a começar aqui na seleção de universidades.
na pesquisa de quais universidades eram melhores, quanto custava, como era o clima, onde era, como que era a vida lá. Isso foi muito importante pra minha escolha, até porque me ajudaram muito em ver se eu ia precisar de um visto. Porque eu tenho cidadania portuguesa, que ajudou bastante, e eu queria inicialmente ir pra Inglaterra. Só que o processo de visto não é algo que não era algo que eu queria fazer muito. Não é, é um negócio muito complicado. Então, por outros motivos, não só isso, eu vim pra IE. Porque ficar na Espanha eu não precisava pegar o visto, então com certeza foi uma ajuda muito boa me fazer realizar isso, perceber isso. Me deu umas recomendações e dar recomendações de universidades. Inclusive, eu aprendi sobre a IE por causa daqui pra fora. Nas redações, feedback de como escrever as redações, instruções de como escrever e organização. Vocês vão escrever durante o processo muitas redações. Toda universidade pede muitas redações. Então, ter feedback, ter organização disso importou muito, ajudou muito. Não só pra eu conseguir mandar tudo a tempo, mandar tudo certinho, mas também pra eu não me estressar muito. Porque enquanto eu tava aplicando, eu também tava em época de prova na escola. Eu tava no terceiro do médico quando eu apliquei. No portfólio, quais trabalhos selecionar, quais eram os trabalhos ideais, instruções sobre como fazer a apresentação de cada trabalho e alterações pequenas no portfólio para cada universidade, para cada perfil da universidade. Sobre as provas, quais fazer? Eu fiz SAT, IELTS, Enem, eu fiz o IB, eu fiz TOEFL, fiz muitas provas. É, quais metas eu queria atingir, onde fazer as provas, tipo, quais locais escolher, quando fazer as provas e onde eu podia estudar, se tinha algum site que podia me ajudar, quais matérias focar mais. Sobre prazos e plataforma. Organização importou muito pra mim, porque eu apliquei pra 8 universidades. É muita universidade, é muitos documentos que você precisa mandar, é muitas plataformas que você precisa criar conta, redações que você precisa mandar, com datas diferentes, com requisitos diferentes. Então, ter lembrete de fazer tudo isso, ter o feedback de fazer tudo isso, de alguém que liga e que entende te ajudando com isso, ajudou muito. É, de novo, não só porque pra eu fazer certo, mas também pra eu me estressar menos, porque eu ainda tava no ensino médio. E no pós-aceitação, que ver qual seguro de saúde escolher e recomendações sobre moradia, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do meu espaço, então a daqui pra fora recomendou mesmo que eu morasse em apartamento. E uma história pessoal sobre mim, não necessariamente sobre mim, mas da minha sala de ensino médio tinham 15 pessoas. Dessas 15, 8 queriam estudar fora. Dessas 8, 4 fizeram com a daqui pra fora. Das 4 que fizeram com a daqui pra fora, o maior número de rejeições foram 2 rejeições, quando a pessoa tinha aplicado para 10 universidades. Das 4 que não fizeram com a daqui pra fora, o índice de aceitação foi em torno de 50%. Eu lembro de um colega de sala meu que aplicou para, eu acho, 23 universidades e ele foi aceito em 9. Então, a daqui pra fora com certeza ajuda a ter metas realísticas sobre quantas aplicar e quantas aplicar bem, e no próprio processo de aplicação, de como melhorar a aplicação, de como deixar ela ideal para a universidade. Esse é o meu portfólio. Eu só selecionei algumas imagens que eu achei melhores dele, mas no final eu vou deixar minha informação de contato. Se alguém quiser pedir o portfólio inteiro, com certeza posso mandar. Minhas maiores dificuldades: o pensamento eterno de que nada era bom o suficiente. Porque eu ia online e eu via portfólio de outras pessoas e pensava, meu Deus, o meu tá muito ruim, o meu tá péssimo. Sabe, esse pensamento constante que nada era o suficiente. Fazer projetos que cabiam no tema, porque cada universidade tinha um tema diferente, ou um requisito diferente, e fazer um portfólio, ou fazer uma base de um portfólio que fosse bom pra todas foi bem desafiador, mas daqui pra fora ajudou bastante com isso. E equilibrar escola e portfólio. Porque, de novo, no ensino médio, às vezes eu tinha que escolher. Ah, eu vou estudar pra uma prova de matemática ou eu vou fazer o portfólio? Ah, eu vou fazer escultura ou eu vou fazer tarefa de biologia? Esse equilíbrio foi um pouquinho desafiador pra mim. Se eu ter um conselho que eu posso dar pra quem quer ir pra fora, pra quem quer estudar fora, é vai. Porque eu entendo que dá nervosismo. Eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa antes de vir. Eu ficava pensando dos relacionamentos que eu podia poder perder, da minha rotina, que é. Assim, eu tinha minha rotina era perfeita no Brasil, eu sabia exatamente o que eu fazia em cada horário. E eu amava minha vida no Brasil. Ficava pensando em tudo que eu podia perder.
E eu acho que me faltou muito pensar em tudo que eu podia ganhar, de todas as amizades que eu fiz, de tudo que eu aprendi, todas as culturas que eu interajo no dia a dia, todo o conhecimento. É uma experiência completamente diferente de qualquer outra. Morar fora é assim, uma... Nossa, eu sou eternamente grata. Se você tiver a chance de ir, vai, porque você sempre pode voltar pra casa. Se vocês têm alguma pergunta, eu coloquei aqui meu e-mail, telefone WhatsApp, Instagram e algumas fotos aqui. Esse é o Aqueduto, tem umas fotos minhas com os amigos, show de moda, umas coisas que eu vi recentemente. Fui pra Barcelona, 2 semanas atrás, que fica só 2 horas e meia de trem daqui. Então, beleza. E acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca no Q&A que tem ali embaixo. Você sentiu falta de comida no Brasil? Tem muita opção? Então, muita gente me perguntou isso. Se tem, quando eu vim pra cá, se eu senti falta da comida no Brasil. Vou falar a verdade, sim, um pouco. Porque, especialmente coisa que nem coxinha, feijão, é, muito do nosso paladar, que a gente tem um paladar, acho, no Brasil um pouco único, em termos de. A gente gosta de coisas muito doces ou muito salgadas, e aqui não é assim. É, a coisa que eu mais percebo é que eu amo Kit Kat. E o Kit Kat aqui é tipo chocolate negro, assim, é chocolate preto. Então, é... Ai, pera, engasguei um pouco. Então, dá uma diferença, mas com certeza dá pra substituir. Aqui tem uma cultura muito boa, tem comida muito boa aqui. Tem arroz e feijão no mercado, mas não é o mesmo tipo de feijão, mas tem feijão, dá pra dar um jeito. Comida aqui é muito boa. Mas sim, eu sinto um pouquinho de falta da comida do Brasil, mas tem bastante opção aqui pra comer. Tem um restaurante japonês no canto da minha faculdade. E olha que aqui é cidade pequena. Eu como comida árabe com muita frequência, porque eu adoro. Enfim. Você pensa em continuar aí quando se formar? Então, não sei. Eu queria muito morar em algum país que fala principalmente inglês, porque eu falo inglês muito bem, não falo espanhol também. Ah, isso é uma outra coisa. Você não precisa falar espanhol muito bem pra vir. Se você consegue se virar, tá ótimo. Mas eu gostaria de morar em algum lugar que fala inglês, que nem Inglaterra ou Estados Unidos. Mas eu com certeza, tipo assim, se falarem, você vai ficar na Espanha, não ficaria triste. É um país incrível, eu adoro aqui. É lindo, é organizado, é seguro. Nossa, com frequência eu saio caminhando, que eu adoro caminhar, eu adoro ver as estrelas. Eu saio caminhando 2, 3 da manhã sem medo nenhum. Aqui é super tranquilo, super seguro. Então, assim, eu adoro Espanha. Eu ficaria, mas não é o meu sonho. Já começou a estagiar? Não, porque eu. Ai, pera, me perdi aqui. Não comecei a estagiar ainda, porque eu tava me acostumando mais com a rotina. E geralmente aqui na IE você começa a estagiar no segundo ano. É só tradição, você pode começar no primeiro ano também, mas em geral as pessoas usam o primeiro ano mais pra se acostumar com a rotina de prova, de entrega dessas coisas. Até porque, como eu faço 2 formações, é um pouquinho mais de carga horária do que o normal. É, se eu apliquei alguma bolsa. É, eu apliquei, mas é um processo complicado. Vou. Apliquei a bolsa, mas eu não consegui. Vou deixar os específicos disso mais pra responder quando daqui pra fora. Não entendi muito o processo de aplicação pra universidade. Consegue explicar de novo? Como eu apliquei pra moda, eu usei o portfólio. Você vai no site e meio que responde as perguntas. É principalmente isso. É, é, dá pra você ter acho que uma conversa mais profunda com isso com os próprios com as próprias pessoas lá daqui pra fora, porque eles sabem mais sobre os diferentes tipos de aplicação do que eu. Mas você responde várias perguntas. Foi fácil decidir pela IE após sua aprovação, considerando que tinha as outras opções que você tinha. Então, é meio complicado. Eu queria muito ir pra IE, tanto é que logo antes de eu ser aceita, eu jurava que não ia ser. E aí eu tava surtando quando eu abri o e-mail, falando assim, não vou ser aceita, não vou ser aceita. Fiquei muito feliz que eu fui. Quando eu fui aceita na IE, eu já sabia que eu queria, mas quando eu apliquei eu não tinha certeza ainda. Porque eu apliquei pra umas outras que também eram muito legais, mas eu acabei decidindo pela IE pelo campus, porque eu visitei o campus antes de eu ser aceita, e eu amei o campus, eu amei a vida aqui. Dos campos que eu visitei, que foram alguns, foi com certeza meu favorito. Eu visitei campus em Londres, em Nova York, na Itália. Aqui foi minha favorita de longe, o campus e a vida. E a oportunidade de fazer as 2 formações também. Se eu fiz vestibular no Brasil também. Eu fiz o Enem, inclusive eu fui muito bem no Enem. É, mas eu fiz mais pra.
arredondar a aplicação, deixar a aplicação mais repleta, porque muita gente vai falar no Brasil que não adianta fazer Enem se você quer fazer fora. Eu digo que não. Eles veem que o Enem é uma prova que é importante no Brasil e eles levam isso em consideração. Então eu fui bem no Enem, eu fui melhor que eu esperava. E sim, eu fiz o Enem, mas eu não fiz nenhum outro. O que foi mais difícil no portfólio? É, com certeza. Você consegue especificar um pouco mais se é, tipo, projetos específicos ou se é só o geral? Porque eu diria que, em geral, foi mais a mentalidade de, ah, nada que eu vou fazer é bom o suficiente, eu não vou conseguir fazer isso. Todo esse pensamento constante foi o mais difícil emocionalmente. Em termos de projeto, eu diria mais o conceito das coisas. Porque depois que eu já tinha inspiração, eu fui indo, sabe? Fui me dando. Nossa, perdão, me enrolei aqui. Fui me virando depois que eu tinha inspiração. Mas ter as ideias, conseguir deixar tudo certinho foi com certeza mais difícil. Se eu fiz algum AP antes de aplicar. Não, porque eu fiz o IB. E na minha escola, meu ensino médio, não oferecia o AP. Tá bom, vou falar um pouquinho mais então sobre a minha vida aqui. Porque eu acho a internacionalidade da IE muito importante. Porque assim, eu tenho amigos de todo canto. Eu tenho amigos da Rússia, da Itália, da Geórgia, é, Vietnã, China, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Acho isso muito importante pra IE. Faz muita parte da cultura da IE. Então, é um negócio muito importante pra mim. E é um negócio que eu só fui valorizar mesmo depois que eu entrei pra faculdade. Toda essa parte de realmente interagir com pessoas de culturas diferentes. Porque eu estudei numa escola internacional no Brasil, mas ainda não era o mesmo nível de diversidade que tem aqui. E eu acho isso muito importante. E é, sobre a carga horária também, acho que é um negócio que eu preciso voltar a falar. É, a, a carga horária daqui, como eu faço dois cursos, é bastante. Na época de finals, da minha última prova, assim, no último período, assim, quando tem todas as entregas, eu tava ficando no estúdio fazendo projeto até, assim, das 9 da manhã às 6 da manhã todo dia. Então, assim, a carga horária fica um pouquinho pesada em certos momentos, mas em geral eu acho razoavelmente tranquilo. Quais faixas de preço para viver aqui e para a faculdade? É, a faculdade eu acho. Então, depende do curso. Cai, se eu não me engano, entre 24 mil euros e 27 mil euros anuais. Mas depende muito do curso. Para viver aqui, depende de onde você quer morar. Eu sei que tem. Eu tenho uma amiga que paga 1.000 euros por mês para morar em dormitório sozinha. Isso inclui comida. Eu pago 600 por mês no meu aluguel e pago 500 por mês para alimentação. Então, dá ao redor de 1.100 mais ou menos, por mês. E a faculdade. Então, eu não acho particularmente muito comparado a outras universidades, porque você vê a universidade dos Estados Unidos, elas são bem mais caras. É, é isso, eu acho. Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que vocês querem que eu fale mais sobre, que eu entre mais em? Porque eu lembro de eu estar nesse processo de aplicar pra faculdade, de entrar na faculdade, e eu tinha tantas perguntas que eu não sabia onde começar. Então, assim, eu sei bastante de vários cursos. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa de algum curso específico, eu prometo responder. Tenho amigos em muitos cursos diferentes. Acho que os cursos que têm destaque aqui são principalmente administração e relações internacionais. Tem muita gente aqui que faz administração de negócios e relações internacionais. Inclusive, uma das minhas colegas de apartamento faz relações internacionais, RI, e o meu outro colega faz análise de dados e administração. Então, eu sei bastante sobre os dois, bastante sobre basicamente todos. Você também encontra gente de qualquer tipo de curso. Ah, e uma coisa muito legal que eu não falei é sobre o estágio e tal. Eu não tô fazendo estágio necessariamente ainda, mas eu faço uma extracurricular que a faculdade oferece, que é 3 créditos. É mais pra estar lá, a quantidade de créditos, mas eles te dão a oportunidade de trabalhar e formular um projeto. É uma eletiva, então eu escolhi, você pode escolher não fazer. Você formula um projeto com uma organização. Eu, pessoalmente, quero trabalhar com uma organização, uma fundação espanhola que faz arte terapia.
isso é um negócio pessoal meu. E você trabalha com as organizações pra desenvolver um projeto pra eles. Pode ser qualquer tipo de projeto, pode ser mais voltado a. Eu sei que tem vários diferentes. Eu faço o de artes e cultura, eu tenho uma amiga que faz o de finanças. E o de finanças é bem focado em desenvolver um projeto financeiro, é bem voltado pra contabilidade. O meu é mais voltado pra design ou pra parte de administração, de RH. Então tem que você fazer isso e conta pra currículo, conta pra você construir relação com companhias diferentes. Acho isso super legal. Isso eu acho uma parte muito boa da universidade. Aí é uma boa universidade pra engenharia. Então, a gente não tem nenhum curso que é chamado de engenharia. A gente tem engenharia da computação, que é bem. Esse curso é muito bom. Ele inclui IA já, inclui várias partes diferentes de engenharia da computação. E a gente tem um curso de sustentabilidade, que acho que é um negócio mais parecido com engenharia ambiental. E tem a arquitetura, que eu sei que não é engenharia, mas eles têm aula de física, por exemplo. Então eu acho isso bem voltado para essa parte de matemática. Mas eu diria que, em geral, não tem muitos cursos gerais, assim. Não tem engenharia mecânica ou engenharia nuclear, como eu sei que outras faculdades têm. Administração com foco em finanças, aí é uma boa opção? Sim, diria com certeza. Nesse caso, acho que você faria ou só administração, ou administração e economia, que eu sei que tem gente que faz. Eu tenho uma amiga que faz matemática e economia, e eu conheço muita gente que faz administração. Não sei se eu tenho algum amigo próximo que faz administração e economia, mas com certeza deve existir alguém. Mas sim, é uma universidade muito boa para finanças, até porque em Madrid fica no Distrito Financeiro. Então, sim, é uma faculdade que manda gente para trabalhar em finanças com muita frequência. Se eu tinha A em tudo. Acho que você tá perguntando sobre as notas do ensino médio. Então, depende muito da faculdade, depende muito do seu perfil. Eu não posso. Eu acho que. Então, eu era uma aluna, vou dizer, mediana. Eu me destacava mais em como eu desenvolvia minhas extracurriculares em moda e acredito nas minhas redações e minhas notas em provas finais. Como aluna em geral, assim, era uma aluna mediana. Mas depende muito de curso a curso, sabe? Então, não posso falar sobre por todo mundo. É, E você já pode encerrar. Tá bom, acho que é só isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, me manda no Instagram ou no e-mail. E acho que é isso. Muito obrigada por estarem aqui.